Você aí, homem que está assistindo, ou a mulher que está aí com seu maridão, namorado, o que for, a gente vai falar hoje sobre problemas déficit de ereção masculina. Bem, fica aí até o final, porque às vezes você está falando, isso é problema de urologista, o que um vascular veio falar aqui? Não é só problema urológico, pode ser problema vascular. E para isso, eu vou te explicar nesse vídeo quais as possíveis causas e, obviamente, como a gente deve prevenir isso daí para não acontecer algo tão chato que desanima um pouco e atrapalha a nossa vida de homem, de casal e aí vai. Eu sou Rafael, sou médico, sou cirurgião vascular, especialista em varizes e outras doenças vasculares, onde no link aqui embaixo você vai conseguir marcar uma consulta comigo ou mesmo no QR Code aí na tela. Bem, a ereção a gente sempre traz lá, nossa, é um tabu, é um problema, nós homens temos mais dificuldades aí de lidar com essas questões, a gente fica desanimado, ele fica triste, você mulher que está acompanhando aí o maridão está vendo que ele está ficando mais distante, não está procurando mais, bem, não pode, muitas vezes não é a questão do desejo em relação a você, às vezes é uma questão de dificuldade erétil e isso atrapalha totalmente a relação sexual. Sem ereção é muito difícil a gente conseguir progredir com a relação sexual, é natural isso que a gente vê no dia a dia. E as causas de ereções, de falhas de ereções são muitas. Bem, e algumas delas são problemas que a gente, nós, especialistas em cirurgia vascular, conseguimos tratar, principalmente prevenir. Lembrando que é uma causa extremamente frequente, muito mais do que você que está aí do outro lado assistindo, achando que isso aí é raro, acontece um ou outro paciente, um outro amigo meu que teve e tal, mesmo que é um assunto que se fala pouco. Pois não, pode chegar a mais de 50% da população acima dos 40 anos ter algum problema erétil, seja transitório ou seja permanente. E isso também não é para quem está acima só dos 40 anos, é para você abaixo dos 40 anos que também pode ter algum problema envolvido nisso. As causas são muitas, são psicológicas, são hormonais, são muitas delas que existem. Mas a gente vai falar de duas causas aqui, de duas condições que podem atrapalhar, que é a circulatória e a neurológica, de uma doença que está muito frequente que nós cirurgiões vasculares acompanhamos de perto. Uma das causas principais, de fato, é a circulatória. E para a gente entender, sem sangue não tem ereção. Os corpos cavernosos que recebem esse volume de sangue fazem o pênis ficar ereto. Não tem osso, não tem músculo importante lá dentro que faça isso acontecer. Depende de volume de sangue. Tem que chegar um sangue de qualidade, de volume adequado para gerar uma ereção ideal. Eu não estou falando de meia ereção ou de ereção nenhuma, estou falando de ereção ideal, ou seja, precisa de uma saúde vascular funcionando. Quais são os grandes problemas disso? Quando não chega sangue de forma adequada, onde os vasos sanguíneos estão doentes. E aí a gente vai procurar as mesmas causas de falha de circulação em outros lugares do corpo, como o próprio coração. A primeira coisa que você que está com medo de ter falha de ereção com o avançar da idade ou já tem, é o cigarro, é o tabagismo. Ele entope, formando placas de gordura duras, difíceis de progredir com a circulação sanguínea nos nossos vasos. E o sangue que chega nessa região peniana fica muito limitado, cada vez mais atrapalhando essa circulação e, consequentemente, a ereção. Então, se você quer ter uma ereção boa para o resto da vida, o cigarro é um dos maiores inimigos. E eu não estou falando só como cirurgião vascular, o seu próprio urologista vai falar isso. Então, fique atento nessas questões. O cigarro pode ser um vício, pode ser um prazer, pode ser um escape, pode ser muita coisa, mas ele traz N problemas e um dos maiores possíveis é circulatório, afetando diretamente a sua ereção. Então, cigarro, vamos tirar de lado. E se eu estou falando de placa de gordura, de entupimento, eu também tenho que falar de hipertensão, de dislipidemia, que é o excesso de colesterol, que também são fatores que você deve controlar e ficar de olho, porque são fatores que vão gerar problema circulatório na região peniana também. Mas isso não vai acontecer comigo. Pois bem, infelizmente isso acontece. E sabe qual o grande problema disso tudo? Para tratar isso é super difícil. A prevenção, nesse caso, é muito mais fácil do que o tratamento. Se você tem entupimento da circulação que chega para a região, é muito difícil a gente desentupir isso daí. Naturalmente, remédios naturais, remédios orais e tudo mais, não tem grandes efeitos nisso. Por vezes a gente precisa passar por cirurgias, e cirurgias complexas, que às vezes tem que abrir a região abdominal. Dá para fazer pela virilha? Alguns casos não, mas não é a maioria.
é a minoria. Então fique de olho, cuide, evite o tabagismo, faça atividades físicas, procure alimentos saudáveis, que isso vai mudar a sua vida nisso. Agora eu vou falar com um grupo também muito frequente, que está muito comum no mundo inteiro, que são os pacientes com diabetes. Ah, poxa, eu tenho diabetes, tal, meu problema vai dar na vista, vai dar nos nervos, vai dar e tal. Pois é, vai dar nos nervos. Não é só rim, não é só o seu olho que sofre. Os nervos também sofrem. E não são os nervos só da região de mãos, de pés, que dão aquele pé dormente, tudo isso. Não. Os nervos que vão para a região peniana também pode sofrer. Tá, mas calma aí, você falou que precisava de sangue. Você não falou nada de nervo. Pois é, existe uma coisa que é estímulo. Não tem como eu abrir as comportas, eu fazer esse sangue chegar lá, eu preparar essa região e estimular essa região para receber esse sangue, se o meu nervo não está funcionando. Se eu cortei essa conexão, se eu cortei esse fio que levava ali da tomada até a região peniana. Então, a lesão neurológica, o problema neurológico é muito comum. Então, pacientes diabéticos com algumas outras doenças de aspecto mais neurológicos podem ser influenciados também na questão de ereção. Ah, Rafael, mas aí não tem jeito, aí aconteceu. Não, aí sim, tem jeito, tem tratamento, tem soluções, a gente tem os nossos colegas urologistas para trabalhar junto nisso aí, funciona muito bem, mas para que eu vou ter que ficar correndo atrás do meu rabo se eu consigo fazer a prevenção? Prevenir, diabetes dá para evitar? Dá para diminuir a evolução da diabetes. Alimentação saudável, estilo de vida saudável, isso a gente já sabe. Mas mesmo para quem tem diabetes, um controle glicêmico adequado, tomar os remedinhos direito, fazer um acompanhamento, problema grave que eu acompanho muito no dia a dia de consultório, pacientes que simplesmente não acompanham, com um endocrinologista, com um clínico que esteja acompanhando essa doença, e você vai conseguir ter um bom resultado e fazer o mais importante, que é a prevenção. Quer deixar o bichão lá inteiro funcionando? Siga essas dicas, esses pequenos cuidados que vão te fazer bem. Mulherada, galera aí, os homens também. Próximo vídeo, bastante informação legal aí sobre várias doenças, inclusive trombose, coisas graves que podem acontecer na sua vida.